Verdade. Agora eu acho que foi. Tá, agora foi. Obrigada. Ah, ótimo. Obrigado por avisar. Então, gente, o que eu fiz aqui? Eu só abri aqui esse daqui para vocês verem, né? Esse daqui é o arquivo que a gente está importando, que ele realmente tem várias abas, tá vendo? É muito comum a gente ter várias abas quando a gente está mexendo numa planilha Excel. Então, todas essas 5 abas daqui são as mesmas abas que aparecem aqui para a gente importar. Como o nosso objetivo é fazer uma análise mais profunda possível, a gente vai importar todas essas bases aqui para dentro do nosso Power BI. Então, a gente clica em cada uma delas. E aí a gente pode simplesmente vir aqui e clicar em carregar, mas o nosso segundo passo, e aquilo que eu falei com vocês, né, que é sempre uma boa prática, é sempre essencial assim, para a gente fazer, é a gente transformar os dados primeiro, garantir que as coisas estão vindo como a gente gostaria. Né? O Power BI ele é um pouco inteligente, então ele já tenta pegar as colunas e colocar nas melhores formatações possíveis, ele já tenta fazer algumas edições de transformar a primeira linha no cabeçalho, caso ele identifique que seja necessário. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer com isso. Vou clicar aqui em atualizar só porque ele estava pedindo, eu já tinha feito esse teste daqui na segunda-feira com vocês, então ele identificou que, olha, você já importou essa base há 2 dias, será que tem alguma coisa nova? Então ele está só me pedindo aqui, não vai mudar nada porque não tinha nada de novo. E aí, bom, importei ele aqui, essa aqui é a nossa visão do Power Query, né? Se vocês se lembrarem, o Power Query, ele é onde a gente utiliza a linguagem M, e quando a gente sair do Power Query lá para o editor de consultas, nas nossas visualizações, a gente usa a linguagem DAX. Mas o que a gente está fazendo aqui, Lucas? Cara, a gente vai ver se os dados eles estão como a gente gostaria. É o primeiro passo de tudo. Então, eu estou vendo aqui os nomes. Os nomes eles estão como texto, né? Esse daqui significa texto, então está certinho. Número está como número inteiro, realmente. E data, aqui também está como data. Está como calendário ali. Perfeito. Então, essa base daqui, ela está certinha. A gente pode vir para a próxima. Esse daqui está como número. Esse daqui já está como decimal, porque realmente tinha vírgula. Texto, tudo certinho também. Número inteiro, data, nada a mudar. A gente pode ir para o próximo. E a gente vai fazendo isso para todos eles, né? Agora, não sei se vocês conseguiram reparar. Por exemplo, vou pegar essa daqui. Tá vendo que aqui a barrinha está toda azul? Se a gente deixar o mouse em cima, ele está mostrando que eu tenho 200 valores e 100% deles estão válidos. Ou seja, eu tenho 200 linhas e todas as minhas 200 linhas têm alguma informação. Nessa tabela aqui, tá vendo que tem uma parte cinza? Olha o que ele está me falando. Eu tenho 200 valores, 67%, né, eles estão válidos aqui, e eu tenho 97 valores, que são 33%, que estão vazios. O porquê que ele trouxe valores vazios, né? Vocês podem estar se perguntando, por que ele trouxe? Às vezes, quando a gente importa os dados do Excel, acontece isso. O Power BI, ele entende aquelas linhas vazias, né? Porque o Excel, ele tem uma grande número de linhas, né? Então, quando a gente importa para o Power BI, é comum, quando importamos do Excel, ele trazer linhas em branco. E são todas as linhas iguais, tá vendo? Ó, 97 estão vazias, 97, 97. Como é que a gente resolve isso, Lucas? O que a gente faz? Basicamente, a gente vai clicar nela aqui e vai ter aqui dentro do nosso remover linhas. Gente, eu tô cego. Calma aí. A gente tem aqueles momentos que bate um branco. É ali mesmo, né? Ali em remover. Aqui, ó, porque a visualização aqui, ele tá menorzinho, né? Eu costumo dizer no meu computador, ele mostra aqui do lado. Eu tava até perguntando, mas deveria de aparecer. Aqui, não sei se para vocês vai aparecer a mesma visualização, tá? Para mim aqui apareceu estranho, porque eu estou utilizando outro computador e a tela é um pouquinho menor. Mas se vocês vierem aqui em reduzir linhas e remover linhas, vai ter uma opção que é remover linhas em branco, que é essa daqui de baixo. Então, basta a gente clicar nesse remover linhas em branco, que ele já remove todas elas, agora já está tudo certinho. Então, se vocês forem ver aqui agora, ele já vai estar mostrando, ela já assumiu aquelas vazias. E, além disso, um outro conceito que a gente também viu na aula passada, nessa questão aqui das etapas, então ele acrescentou aqui, ó, linhas em branco removidas. Se eu, inclusive, clicar aqui atrás, ele vai voltar com elas, tá vendo? E aí, se eu clicar aqui de novo, ele vai aplicando esses filtros que a gente foi fazendo. Mas, então, beleza. Só relembrando aqui, né? Se para vocês a visualização tiver um pouco reduzida pelo tamanho do monitor, ele vai aparecer assim um pouquinho diferente, né? Normalmente, ele apareceria essas duas informações já direto aqui do lado.
Mas a gente pode ir passando aqui novamente para ver se tem alguma informação que está estranha. Nada está estranho, o que está de data está realmente como data que a gente precisava que estivesse. Texto. Beleza, acho que está tudo certo, a gente pode continuar. E uma outra coisa que, assim, é muito comum de ser necessário, inclusive 100% dos painéis que eu já criei, todos eles eu precisei fazer isso, era criar o que a gente chama que é uma base de calendário. Basicamente, a ideia dessa base de calendário é a gente ter uma base única, onde a gente só vai ter uma única data. Lembra aquilo que eu falei com vocês na aula passada, né, onde a gente falou a questão de relacionamentos? E aí um relacionamento N para N era ruim, 1 para N é ok, mas é um pouquinho complicado também. E quando a gente tem o N para N, o que a gente faz é criar uma tabela intermediária, onde ela tem um valor único. Isso é a nossa base calendário. Cara, comigo, 100% dos painéis que eu já fiz tinham datas, e essas datas elas sempre eram repetidas nas tabelas que eu importava. Então, é muito de praxe a gente já fazer isso. E, Lucas, como é que a gente faz isso? Basicamente, existe uma fórmula, já até deixei aqui ela prontinha para evitar mais problemas, mas, basicamente, tem uma fórmula onde a gente vai criar uma tabela em branco, né? Então, a gente vem aqui em novas fontes e aqui tem uma questão que é escrita como consulta nula. Basicamente, a gente clica nessa consulta nula e ele realmente vai abrir uma consulta vazia, não tem nada. E a gente utiliza a linguagem M para criar, né, aqui alguma dessas informações. Então, essa fórmula aqui que eu peguei é uma fórmula super padrão, tá? Assim, se você jogar no Google base calendário, Power BI, vocês vão achar essa mesma fórmula. E o que basicamente ela está falando para a gente? Bom, ela está me passando uma lista de datas, onde elas estão pegando os valores de 2019, desde 2019, pegando um intervalo de tempo que vai da data atual menos a primeira data de 2018. O que eu estou falando com isso daqui? Bom, a gente está em 2021. 2018 para 2021 são 3 anos. Então, ele está me falando que ele vai pegar, a partir de 2019, 3 anos adiante, sempre pegando a data atual. É basicamente isso que ele está me falando. Então, por exemplo, hoje, quando eu importar aqui, ele vai trazer como a última data importada 28 de abril de 2021. Se daqui a um mês a gente voltar e atualizar essa tabela daqui, ele vai mudar para 28 de maio de 2021. Ele vai sempre pegando essa data atual e nesse intervalo de tempo que vai desde 2018. Isso aqui é completamente arbitrário, tá? Se eu quisesse aqui, eu poderia colocar 2020 para pegar outras datas. Se eu quisesse aumentar o meu range de datas, ao invés de botar 2018, eu poderia botar 2017 e ele pegaria atualmente 4 anos de datas, né? Mas eu vou deixar 2018 mesmo, que é uma data já ok para a gente. E, por fim, ele pergunta aqui essa questão da duração, né? Então, eu estou falando para ele que eu quero que ele traga as informações por dia. Se eu botasse aqui, ele iria me trazer por semana, por mês e por ano. Então, eu estou falando que eu quero que ele me traga por dia, caso eu quisesse por mês, né? Do lado. Basta eu mudar aqui para 1 e aqui para 0, e aí ele agora vai me trazer por mês, mas como nosso intuito normalmente é sempre trazer a cada dia, a gente faz isso. Basta a gente dar um Enter e ele vai trazer essa lista aqui de valores. Percebam que aqui do lado ele tem um símbolozinho, né? Não sei se vocês conseguem ver, não sei se está pequeno, que é como se fosse uma matrizinha, né? Uma tabela que está aqui. E esse aqui ele aparece como uma lista, porque realmente a gente importou como uma lista. E a gente não utiliza como lista, a gente utiliza esses valores daqui como uma tabela, né? A gente sempre está fazendo relacionamento entre tabelas, informações de tabela. Para resolver isso, é só a gente clicar aqui, ó, para a tabela. E aí agora ele vai perguntar como que ele quer que mostre os erros, se ele quer juntar todos os erros, se eu quero acumular os erros num único lugar. Se eu, por exemplo, estava utilizando alguma questão de CSV aqui, como é que ele vai delimitar, se vai ser por 2 pontos e tal. No caso, não é, só uma data mesmo, não tem um delimitador. Clicando em OK, feito, ele mudou para a coluna. E aí aqui ele botou como uma formatação geral, né? Nesse caso, como a gente, claro, a gente já viu aqui, isso daqui na verdade é uma data. Então a gente muda aqui, só para mudar, é só clicar aqui no símbolozinho dele, é a forma já de fazer isso, para data. Poderia botar para data e hora, mas como não tem hora, né, a gente deixa só como data. E, cara, outra coisa que é muito comum a gente precisar também aqui é as informações do ano, as informações do dia, as informações do mês. Então, dentro da própria Power Query, a gente consegue fazer isso super fácil. Quando a gente vem aqui em adicionar coluna, isso aqui é uma informação de data, então ele já está trazendo aqui todas as opções que eu tenho, como se ele fosse uma data. Se, por exemplo, isso daqui fosse um número, ele poderia habilitar essas informações daqui, tá vendo? De estatísticas. Então, a gente poderia pegar várias informações aqui, até mesmo que a gente aprende em Sheplick 1, Sheplick 2. A gente consegue multiplicar as informações, essas coisas. Então, dependendo desse seu formato daqui, ele vai habilitar coisas para você adicionar essa nova coluna, mas a gente realmente quer uma data. E o que ele traz aqui? Ele vai me trazer a idade, por exemplo, ele vai criar uma nova coluna aqui falando para mim esse tempo que passou.
ele vai trazer só a data disso, caso seja data e hora, ele só traz essa data. Ele traz o ano, então ele pode trazer qual é o ano, qual é o início daquele ano, qual é o fim daquele ano, mês. Bom, tem várias opções, vocês conseguem aí pegar as opções, mas basicamente o que eu quero saber qual é o ano, apenas o ano dessa informação. Então, aqui está falando, 1º de janeiro de 2019, ele está me trazendo só 2019. Se eu vier mais aqui para baixo, aqui, ó, aí 2020, ele está me trazendo 2020. É basicamente isso realmente que eu queria que ele fizesse para mim. E agora, o que eu quero também? Não só, primeiro eu vou mudar aqui o nome, tá? Só para ficar melhorzinho. Isso daqui é uma coisa enormemente minha, eu não gosto muito de deixar nomes genéricos, inclusive até quando a gente está lidando com esse calendário. Quando a gente está lidando com programação, essas coisas, né? Imagino que todos vocês aqui, bom, uma boa parte de vocês tenham feito também computação 1 e 2, ou já tem alguma coisa mexida em Excel, por exemplo. É muito bom a gente deixar os nomes das colunas, das variáveis, o máximo intuitivas possíveis, né? Então, só fiz essa modificação aqui para deixar isso. E outra coisa também que eu sei que eu vou precisar, né? Normalmente eu utilizo, então eu já deixo assim, sempre aqui nessa tabela, mesmo que eu não use, eu prefiro deixar já, que é para eu saber qual é o nome desse mês que eu estou lidando. Então, aqui eu sei que, por exemplo, eu estou lidando com o mês de janeiro, que eu estou lidando com o de 2019, apenas para eu ter separado essas informações. Isso daqui é puramente estético para depois eu conseguir deixar o painel ele mais bonitinho, tá? É realmente só isso, não tem muito mistério do porquê que eu acrescentei esse ano esse nome não, porque a gente consegue essas informações também olhando a própria data, né? Esse daí é o de menos. Mas por questão de estética, eu prefiro deixar ele assim. Então, cara, normalmente é isso que eu faço assim de primeiro, eu passo tabela por tabela olhando se os dados estão como a gente gostaria que tivesse. Caso eu importe com Excel, eu tenho certeza que eu vou precisar vir aqui nessa questão do remover linhas para deixar apenas as linhas em branco. Ele tem várias outras opções aqui, tá? A gente pode remover uma linha, pode remover as X linhas de cima, eu posso remover as linhas alternadas, eu quero retire uma linha e uma não, uma sim, uma não. Eu posso remover duplicata e tal. Tem várias coisas que podem fazer. E, por fim, eu sempre crio essa tabela calendário que eu sempre preciso. Então, inclusive, essa coisa aqui, como eu falei, vocês conseguem pesquisar e eu consigo mandar para vocês também, para vocês conseguirem ter acesso a essa informação mais rápido. Eu só porque, como esses dados daqui a gente utilizou em 2020, eu não quero que ele pegue até datas assim tão diferentes. Eu vou pegar de 2018, que eu tenho certeza que tem datas lá, apenas essa mudança também. Podia deixar 2019, literalmente não faz diferença. É só para a gente ter um range aqui de datas melhor, dado que a gente já está agora 2021 também, vai deixar um pouco melhor esses dados. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Mas, novamente, se quisesse deixar 2019, tanto faz, não tem mudança nenhuma. E aí a gente fez tudo aqui, a gente pode fechar e aplicar, né? Se a gente, ao invés de clicar ali onde eu cliquei em fechar e aplicar, se clicasse na setinha, a gente consegue só fazer as alterações, a gente consegue só aplicar isso sem fechar o Power Query, mas é muito comum a gente ir lá direto e clicar em fechar e aplicar, que a gente já volta para essa nossa visualização. Inclusive, ele já criou aqui também, vocês podem ver todos esses dados que a gente tinha lá. Lucas, qual é o segundo passo que a gente faz? Bom, o primeiro passo que eu falei com vocês era a gente importar os dados, e aí por praxe, né, por uma boa prática, a gente vai lá e transforma os dados no Power Query. O segundo passo é a gente editar os valores para o que a gente precisa fazer com eles. Lucas, o que a gente precisa fazer com eles? Não tenho ideia. Depende do que a gente quer mostrar. Então, por isso que o segundo passo, que é fazer isso, o terceiro passo, que é relacionamento, e o quarto passo, que é criar visualização, eles podem ser modificados. Eu posso tentar criar uma visualização, vejo que preciso de uma outra informação, e aí eu vou lá e crio aquilo que eu preciso. Mas a gente consegue, vindo daqui, a gente consegue pensar em coisas que a gente provavelmente vai precisar. Então, novamente, o que eu faço a partir do momento que eu já importei esses dados? Eu vou passando de tabela em tabela, vendo as informações que eu acho que eu vou precisar no futuro. Então, como assim, Lucas, que eu acho que eu vou precisar no futuro? Eu estou aqui vendo a análise de consultores. Nessa minha análise de consultores, eu estou vendo aqui que eu tenho algumas notas, né? Então, eu tenho aqui essa nota de competência, essa nota de perfil, essa nota de liderança, e eu já tenho essa nota geral aqui, né? Essa nota de avaliação de desempenho, que já leva em conta um aglomerado de coisas. Cara, eu acho que pode ser importante para mim, por exemplo, querer saber uma média de notas que eu tive na minha empresa. Por exemplo, eu posso querer ver dentro de uma área qual é a média das pessoas que estão na minha área. Ah, a média da minha área foi 5, a média da minha área foi 6,5. Ah, poxa, e qual é a média dessas 5 pessoas aqui? Então, é comum a gente precisar dessas informações da média de valores aqui também. Então, a primeira coisa é fazer isso, cara. Já que eu já sei que é comum fazer isso, eu venho aqui em nova medida. Lucas, por que você vai criar uma medida e não uma coluna? Como a gente falou na outra aula, a coluna, literalmente, eu vou acrescentar uma nova coluna aqui, e eu vou pegar a informação de linha por linha.
Mas linha por linha eu já tenho, tá vendo? Eu já tenho essa média dessa pessoa aqui, assim, eu não quero saber a média dela. Eu quero saber uma média total. Então, como é uma média total, eu não quero linha por linha, eu faço uma nova medida. Então, a gente faz aqui essa nova medida. Vou dar um nome, tentar dar um nome intuitivo, então vou botar média, nota geral. Beleza? E como é que eu vou fazer essa média de nota geral? Basicamente, eu quero saber uma média, né? Como o próprio nome diz. Ia ser uma média só dos consultores? Poderia ser, eu poderia criar uma média só dos consultores. Mas eu não quero, eu quero fazer uma média dos consultores e dos gerentes que estão na outra tabela, que são os dos gerentes. Como é que a gente faz isso? Bom, simples. Eu posso fazer utilizando a fórmula average, que literalmente pega a média, e eu vou falar aqui qual é a média que eu quero. Eu quero a média de quem? No caso, eu quero aqui a média dos consultores da nota de avaliação geral de desempenho. Beleza. É só isso, Lucas? Não. Eu também quero a média dos meus gerentes. Eu posso procurar aqui a minha coisa de gerentes. Então, projetos, gerentes, da mesma coisa. Nota de avaliação geral deles aqui. Beleza. Se eu fizer isso daqui, eu vou estar pegando a soma de duas médias. Mas isso não era o resultado que eu queria. Eu não quero a média geralzona lá. Como eu estou em dois valores, a nossa famosa média aritmética aqui, eu pego e divido por 2, que é o meu total aqui de valores que eu estou fazendo o cálculo. E aí ele já calculou essa medida, média nota geral. Depois a gente utiliza isso, não tem por que a gente agora tentar utilizar esse daqui. Vamos continuar vendo o que a gente precisa. A gente tem uma média, a gente tem uma nota, a gente tem valores. Como é que eu sei se isso é bom ou se isso é ruim? Eu não sei. Eu preciso ter um parâmetro. Normalmente, qual é esse parâmetro? É a meta. Qual é a meta que eu queria que os meus consultores alcançassem? Para saber se eu estou bem, se eu estou ruim, né? Isso daí tudo vai variar dependendo dessa minha meta. Então, a gente pode vir aqui também. Novamente, eu quero um aglomerado, eu não quero linha por linha, eu vou criar uma meta. Então, eu vou chamar de meta consultores. E qual vai ser essa minha meta? Cara, depende do seu trabalho, depende do seu estágio, depende dos parâmetros lá. Eu vou chutar um valor aqui 8. Eu acho que um consultor tem que ter uma média acima de 8. Estou sendo bem rigoroso com ele. Então, coloquei aqui média 8. Já criei essa medida aqui como meta de consultores, que vai ser igual a 8. Apenas isso mesmo. Então, não tem mais também muito o porquê eu ficar lidando com isso. Apenas botei 8, não é um parâmetro tão complicado assim. Legal, Lucas. E agora? Que outras informações a gente pode precisar? Cara, como eu já criei assim, alguns painéis, né, como eu já criei alguns dashboards, eu sei que é comum também a gente precisar da quantidade de pessoas que tem naquela área, naquela empresa, a quantidade de pessoas que são consultores. Então, eu vou criar aqui uma medida, que vai se chamar, né, que vai ser exatamente a quantidade de membros que eu tenho. Bom, Lucas, essa quantidade de membros, por que você falou quantidade de membros e não quantidade de consultores? Simples, porque eu também vou querer a quantidade de gerentes. Assim como a gente fez com as metas aqui, com essas médias da nota aqui deles, eu vou contar também a do gerente. E por que eu não faço um para consultor, um para gerente, e aí depois eu crio uma que soma as duas? Porque se eu quiser saber a quantidade de pessoas que eu tenho na meu cargo aqui de gerente, basta depois, como eu vou mostrar aqui para vocês, inclusive, na verdade, eu vou mostrar agora, peraí. Facilitar logo isso para vocês. Se eu vier aqui, ó, vamos, computador. Só um segundinho, deu uma travadinha de leve. Pronto. Se eu vier aqui, vou criar um cartão apenas para a gente conseguir ver um dado direto. Eu estou falando aqui dos meus consultores. Eu posso pegar o meu nome e jogar aqui para dentro dele. O que ele vai me mostrar aqui? Adam Driver. O que ele está me mostrando? O primeiro nome. Então, se realmente a gente vier aqui, quando a gente colocar em ordem alfabética isso daqui, o primeiro nome que ele pega é Adam Driver. Lucas, não entendi nada. Por que você fez isso? Eu não quero saber o nome da primeira pessoa. Você não falou que você ia me mostrar como é que eu via a quantidade de pessoas, de consultores que eu tenho? Basta eu clicar aqui nessa setinha e ao invés de pegar primeiro, eu pego contagem. E agora eu sei que eu tenho 29 membros. E a mesma coisa eu posso fazer quando eu estiver lidando com os gerentes. Então, ao invés de eu pegar aqui o nome dos consultores, eu posso vir aqui na minha aba de gerentes, pego aqui o nome do meu gerente, está pegando o primeiro nome, eu quero saber a contagem. Eu tenho 11 gerentes. Eu não preciso fazer um para cada, tá vendo? Eu já tenho essa informação direta. Então, por isso que aqui, eu quero saber qual é a soma dos dois. Eu quero saber aquele total. Então, a gente pode vir em nova medida. Quantidade de membros. Vai ser o nome disso daqui, para tentar deixar o mais intuitivo possível. E o que eu quero? Eu quero basicamente contar. A gente poderia usar o count, que ele conta os números da coluna, ou o count A, né? Eu normalmente costumo usar o count A para ele não pegar valores em branco, né? Para ele pegar valores preenchidos.
Não teria diferença usar o count nesse caso, porque a gente já zerou as linhas em branco, mas por questão de boa prática, de eu sempre tentar utilizar algumas coisas que eu já sei que dão mais certo, eu vou utilizar o count_a. Lucas, o que você quer contar? Quantidade de consultores. Então, eu posso pegar aqui o nome desses consultores. O ideal, tá, gente, é que a gente utilizasse uma coluna que é o chamado... Bom, para quem já fez aqui em engenharia de informação vai saber, mas que é a chave primária, né? O que é a chave primária? Basicamente, aquela coluna ou aquele conjunto de colunas, tá, da sua tabela, que elas são únicas, elas não se repetem. Então, isso é essencial, que assim, se a sua tabela não tem uma chave primária, eu te garanto que ela tem, nem que seja o somatório de todas as colunas. Se você tem, literalmente, linhas idênticas com todas as colunas iguais, cara, não faz sentido. Deleta uma delas ali, né, para ficar só com uma. Mas, nesse nosso caso aqui, não é um caso perfeito, tá? Normalmente teria um ID aqui do lado, ao invés de vir escrito o nome da pessoa, viria um ID da pessoa, e aí a gente usaria esse ID, porque o nome é muito fácil de ter nome parecido, né? Por exemplo, meu nome é Lucas Lourenço. Pode ser que tenha algum outro Lucas Lourenço aqui na sala também, que claramente não seria eu. Então, isso, normalmente, para nomes a gente usa CPF, a gente usa um ID do usuário, né? Um ID do funcionário, isso é muito comum de ter, assim como a gente tem como estudante do FRJ, a gente tem o nosso DRE, é mais ou menos isso. Então, o ideal é a gente sempre contar esses IDs, mas, né, que a gente está lidando com um caso imaginário, a gente vai contar mesmo o nome da pessoa, não tem problema, não. E aí, bom, eu estou contando aqui quantos consultores eu tenho, vou contar quantos gerentes eu tenho também. Gerentes, nome. Estou utilizando o nome aqui como chave primária, não é ideal, como eu falei, mas vai dar bom também. Então, pronto, agora eu também já tenho aqui qual é a minha quantidade de membros, né, o meu total de membros que eu tenho na minha empresa. Lucas, você vai fazer mais alguma coisa com essa análise de consultores? Cara, por enquanto, gente, eu acho que não, tá? Eu acho que, assim, pelo menos eu pensando aqui, talvez, no que eu vou querer mostrar no painel, não acho que tenha mais nenhuma outra informação aqui que seja relevante. Caso tenha, a gente pode voltar depois e criar também, assim, zero problema. Isso aqui é só realmente uma primeira análise, né? Uma primeira passada que a gente faz por cima do que a gente vai querer mostrar. Vamos para o próximo. Projeto comercial. Legal, o que tem nesse projeto comercial? Como eu falei aqui, ó, código, tá vendo? Se eu quisesse contar quantos projetos tem, eu contaria aqui por esse código. No caso, nem precisa, porque ele já está me mostrando o final, que são 200, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Cara, beleza, ele tem esse código, ele tem preço, ó, preço é interessante. A gente pode pegar, por exemplo, uma média, né? A gente pode pegar esse ticket médio de projeto, a gente pode pegar o total que a gente ganhou com esses projetos. Pode ser uma informação interessante. Tempo de negociação, né? A gente pode, por exemplo, saber qual é a média de negociação que a gente tem. Normalmente os projetos levam 5 dias, 10 dias, umas informações assim legais que a gente consegue retirar daqui. Mas eu acho que o principal que eu vou querer daqui é saber o preço médio, que nem eu falei para vocês, né? Essa questão daqui é muito, muito importante para a gente ter essa informação de ticket médio. Então, como é que eu vou fazer isso? Novamente, uma nova medida. Eu não vou precisar de nenhuma coluna aqui mostrando linha por linha. Então, eu vou chamar ela de preço médio. E o que eu vou fazer nesse preço médio? Basicamente, eu vou calcular. Então, aqui eu vou usar aquela função calculate, né? Que a gente consegue colocar uma expressão e utilizando algum filtro específico. Eu já vou falar o porquê que eu estou usando o calculate. Mas, bom, o que eu vou calcular aqui? Eu quero saber qual é a minha média. Então, a gente vai usar a função average de novo, como a gente já viu. E o que eu estou pegando? Eu quero a média de preço. Então, eu vou vir aqui em projetos comercial, que é o nome da nossa tabela, e preço. Beleza, agora eu vou para o próximo parâmetro que ele pede, filtro. Eu estou filtrando com relação ao quê? Cara, por que eu estou fazendo isso daqui? Lembram que a gente criou a nossa coluna, nossa tabela base calendário? O porquê que eu criei essa coluna base calendário? Eu criei ela porque eu quero ter um lugar onde eu tenha as datas únicas. Eu quero ter um lugar onde eu tenha somente uma data. Eu quero que só tenha um dia 28 de 4 de 2021. Não quero ter repetidos. E aqui a gente pode ter repetido. Quando eu for lá para botar as nossas visualizações, eu for criar um gráfico, colocar o eixo X sendo o nosso espaço temporal, né? Eu não vou pegar, por exemplo, essa data de venda daqui. Eu vou pegar a minha informação lá da minha base calendário, que é a minha informação de data que tem lá. Então, eu preciso de algum jeito falar Power BI, para essa fórmula que eu estou usando, eu quero que você utilize como relacionamento a informação X dessa minha coluna com a informação X dessa minha tabela, com a informação X da outra tabela. Lucas, meio confuso isso. O que você quer dizer com isso? Basicamente, estou falando o seguinte. Se eu fizer um filtro nessa tabela, no caso aqui eu vou usar a data de venda e a de data aqui, tá? Já adiantando, mas se eu fizer um filtro de data nessa base calendário, eu quero que ele também faça um filtro de data nessa minha projeto comercial, utilizando a data de venda como base.
eu vou só escrever aqui como é que a gente faz isso e eu vou tentar deixar isso um pouco mais claro, mas existe essa fórmula que se chama User Relationship. Cara, ela é essencial. Eu super aconselho vocês a darem uma pesquisadinha nela até depois da aula para vocês entenderem um pouco melhor como ela funciona. Mas ela é incrível. Ela resolve, assim, infinitos problemas que a gente teria com relação aos relacionamentos quando a gente tem um relacionamento que está em segundo plano. Vou também falar um pouquinho sobre isso ainda. Mas, bom, legal. E aí, por que você fez isso? Qual é a relação que eu vou usar aqui? Como eu falei, eu quero fazer uma relação dessa coluna de data com a minha coluna de data de lá. Então, a gente coloca aqui, ó, data, análise de projeto comercial, data de venda, legal. E eu vou utilizar como base o quê? A minha data de lá também, a minha base calendário. Eu vou fechar. E aí, agora a gente já sabe aqui que a gente está... eu só fiz mais um para fechar o calculate, né? Que a gente já está utilizando a média desse meu preço, usando como relação as datas que estão nessas outras colunas. Eu vou dar um Enter. E vocês vão ver que ele deu um erro. A função User Relationship só pode usar as referências de 2 colunas que participam da relação. Lucas, o que é isso? É simples. Eu não falei para vocês que ele vai utilizar uma relação em específico? Cadê essa relação aqui feita? Não está. Eu não criei essa relação. Então, enquanto eu não falar para o Power BI que aquela relação que eu indiquei ali que eu quero usar, ela existe, ele vai dar aquele erro. Mas agora a gente não vai fazer isso. Vamos deixar aquele erro ali acontecendo. Depois eu mostro para vocês esse erro acontecendo aqui, como que ele é resolvido, né? E aí, tentando só reforçar de novo, eu vou realmente voltar nesse ponto para tirar qualquer dúvida que tenha ficado, se alguém ainda não entendeu direito, mas o que é esse User Relationship? Eu venho aqui na minha base calendário, lá na minha visualização, e aí eu filtro a data, que vai ser a data, sei lá, eu quero pegar todas as informações de... Vou pegar uma data de 2019 aqui. 1º/7 de 2019. E aí ele faz esse filtro, 1º/7 de 2019. Quando eu fizer isso daqui lá na minha visualização, ao mesmo tempo, aqui nessa análise de projetos, essa data de venda também vai ser filtrada para 1º/7 de 2019. Então, 1º/7 de 2019. No caso, não tem nenhuma, né? Não tem esse 1º/7 aqui, então ele não iria retornar nada. Mas ele faria isso nessas nossas visualizações. Parece que serve aquela User Relationship, eu estou indicando que eu quero essa. Beleza, Lucas, mas o que a gente quer aqui, né? Cara, que nem eu falei para vocês, eu poderia querer saber quantos projetos foram vendidos, né? Então, eu vou criar uma nova medida aqui também. Nova medida. E a ideia é a mesma que a outra. Vai ser, projetos vendidos. Projetos vendidos. E a ideia é a mesma. A gente vai usar o calculate. Sempre, esse calculate é muito bom por conta da questão da gente conseguir fazer aquele filtro, né, que é fundamental. A gente vai contar, né, a gente quer contar essas informações de quantos projetos são, aqui do nosso projetos comerciais, do código do projeto. Que nem eu falei para vocês, a gente utiliza normalmente essa informação do código, que no geral o código é a chave primária. E eu vou filtrar usando a User Relationship, como a gente bem comentou, e, novamente, eu vou utilizar a data de venda desse meu projeto, né? Eu quero saber quantos projetos eles foram vendidos no final das contas. Então, a gente coloca aqui a data de venda de projeto comercial e a data lá da minha base calendário, que é a minha tabela única de data. E aí ele claramente vai dar o mesmo erro que acabou de dar, porque a gente não tem ainda aquela nossa relação. Mas tudo bem, deixa esse erro aí, depois a gente resolve isso, zero problema. Mais alguma coisa a gente precisa daqui? Cara, a gente poderia pegar a média de negociação, que eu falei para vocês, a gente poderia pegar, diversas outras informações, mas essa média de negociação também a gente consegue pegar sozinho, quer ver? A gente pode vir aqui. Se a gente pegar aqui, como é que era o nome da coluna? Tempo de negociação em dias. Se eu colocar essa informação de tempo de negociação aqui, ele está me trazendo, se eu vier aqui e abrir para vocês, a soma. Mas eu posso querer só a média, eu posso querer qual é o menor tempo, maior tempo, eu posso querer saber qual é o desvio padrão, qual é a variação, qual é a mediana. Tá vendo? Tem várias informações aqui. A gente pode querer a média, e aí eu sei que ele levou em média 11,46 dias. Ou eu posso querer a variação, e aí é um 7,9. O desvio padrão tem um desvio padrão de 2,81. O Power BI ele já faz tudo isso para a gente, muito mais prático. Então, não vou precisar fazer essa coluna daí, essa medida que já tem. Legal, Lucas. Você está passando um belo de um tempo analisando essas coisas, posso não estar entendendo nada, mas o que eu quero que vocês entendam é que a gente realmente investe bastante tempo, tá? Fazendo essa análise dos dados. Se eu fosse falar para vocês assim, olha, gente, vamos pegar uma distribuição de tempo assim que a gente tem montando um painel. Cara, você leva 1% do seu tempo importando os dados, 1% do seu tempo, de novo, mexendo com os dados na Power Query,
70% do seu tempo você fica aqui criando valores, e o que restou, né, que são aqueles 28%, você está fazendo os relacionamentos, você está fazendo ali as visualizações. Então, você passa muito do seu tempo criando aqui esses valores, ainda mais quando você não consegue criar a fórmula de primeira, né? Que dá algum erro, tem que pesquisar. Então, isso aqui realmente é uma das coisas mais fundamentais assim que a gente tem. Mas vamos lá, o que mais a gente vai precisar? Cara, daqui eu não acho que a gente precisa de nada, isso aqui é a qualidade dos projetos. Bom, para agora eu acho que isso aqui já tem todas as funções que a gente precisa. NPS, né, que é a nota do projeto, a gente consegue pegar a média fazendo daquela mesma maneira, soma e tal, e tal, e tal. Não tem nenhuma necessidade aqui. Tá vendo aqui que tem esse código do projeto? Ah, Lucas, eu quero saber quantos projetos eu tenho. Então, beleza, você pode fazer aqui a contagem de projetos. Mas espera, você já não fez isso aqui? Então, você também não precisa fazer isso lá, você já tem essa informação. Então, ótimo. Para cá a gente não precisa de nada. Vamos ver aqui, gerente. A gente tem alguma coisa que a gente precisa do gerente? Ah, Lucas, eu quero saber a média de notas do gerente. Tudo bem, a gente já viu que dá para pegar aquilo sem precisar fazer fórmula, beleza. O que a gente pode escrever daqui? Assim como a gente fez nos consultores a gente fez a meta geralzona, a nota geralzona de todo mundo, de consultor, gerente, e a gente botou uma meta para eles. Claro, vamos colocar uma meta também para os gerentes, então. Então, a gente vem aqui, nova medida, vou chamar de meta gerentes. E, sei lá, que meta a gente pode dar para o gerente? Não sei. Vou dar uma meta 9.3 para eles. Então, só para mostrar para vocês o porquê que eu estou botando uma nota quebrada. Né? Se eu colocar vírgula, ele vai dar erro. Né? Ele fala, olha, tá incorreta a sintaxe, tem alguma coisa de errada aí. O PowerBL não entende vírgula, ele entende ponto. Porque a vírgula ela conta como separador de informações que a gente viu. Né? No Excel é ponto vírgula, aqui é só vírgula. Tá bom, mais alguma coisa a gente precisa? Cara, de praxe, novamente, eu venho aqui nessa nossa coluna de calendário que eu criei e eu costumo utilizar na verdade, 2 novas colunas aqui por pura questão de estética. Então, a primeira coisa que eu faço é eu crio uma coluna auxiliar. Eu vou chamar ela, inclusive, de auxiliar mesmo. Eu não vou falar o porquê que eu estou criando ela, então já fica a dica aí de que vocês vão precisar utilizar ela para alguma coisa no desafio que eu vou passar para vocês. Mas, basicamente, o que eu quero falar com ela? Eu quero pegar essa minha informação daqui. Ó. Eu tenho 2020 e eu tenho janeiro. Eu quero pegar exatamente a ordem em que essas informações elas estão apresentando. Então, eu quero saber que janeiro de 2020 vem depois, cronologicamente, do que janeiro de 2019. Se eu colocar em ordem alfabética, isso não vai acontecer. Isso pode acabar dando algum erro, né? Pode ser que fevereiro venha antes de janeiro e vai ficar uma zona muito louca aí. Então, a gente costuma utilizar números. Né? A gente costuma utilizar para essa ordem cronológica essa questão de utilização de números. Então, janeiro não me serve. Eu preciso saber qual é o número daquele mês. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um se. Por que eu estou fazendo um se? Eu poderia simplesmente pegar e juntar 2020 com o meu número referente a janeiro. Mas qual é o problema disso? É que é porque o meu número referente a janeiro ele vai trazer 1. E aí depois, por exemplo, vai vir o 11, que vai ser o mês de novembro. Isso pode gerar algum problema, porque, na verdade, a gente vai estar comparando um dígito com 2 dígitos. Então, quando a gente for tentar analisar essa ordem, vai dar também uma zona, porque vai parecer que um número é maior do que o outro, quando não era para ser e tal. Então, eu basicamente quero acrescentar um 0 entre essa minha coluna 1 aqui, caso ele não seja um número de 2 dígitos, não seja um mês de 2 dígitos. Gente, puramente estético, eu estou passando isso aqui para vocês mais para vocês saberem que vocês vão precisar dessa coluna auxiliar também, então já estou até dando várias dicas aí do porquê que eu estou fazendo isso, mas basicamente eu vou querer pegar. Se o mês que eu tenho aqui, se o mês da minha data, então essa coluna, essa coisa monfa aqui é uma fórmula DAX também, que ele vai retornar o mês de algum valor. E ele retorna esse mês como número, tá? Então, por exemplo, janeiro ele vai trazer 1, fevereiro 2 e, bom, assim vai, vocês entenderam. Se ele for menor ou igual a 9, o que eu estou querendo falar com isso? Eu estou querendo falar que se ele for antes de setembro. Né? Se for outubro, ele já é mês 10, não quero. Então, se ele for janeiro, fevereiro, março, abril, até setembro, o que eu quero que ele me retorne? Eu simplesmente quero que ele me retorne o valor 0 e exatamente esse meu valor do mês. Né? Na verdade, eu quero que ele me retorne o ano. Então, eu posso trazer... Eu botei aqui a coluna como ano, né? Botei. Quero que ele me retorne o ano e 0 e o meu coisa do mês. Então, month
de data. O que ele está me trazendo aqui, gente? Esse E comercial aqui, ó, ele é um concatenador, né? Ele basicamente vai pegar esse meu resultado daqui, vai juntar com 0, vai juntar com um mês. Então, nesse meu caso daqui, 6 de janeiro de 2020, ele vai trazer 2020, 0, 1. Então, vai ficar basicamente isso. Não tem muito segredo. Mas caso esse meu resultado seja maior do que 9, seja 10, 11 ou 12, eu não quero que ele tenha esse 0. Eu não preciso, eu já tenho 2 dígitos. Então, eu vou trazer apenas meu ano e meu month da minha data. Belezura. Vou fechar isso daqui tudo. E aí ele vai criar essa minha coluna agora, exatamente com essa informação que eu passei para vocês, tá vendo? Ó, 2020, 01. Se eu pegar aqui embaixo algum mês acima do 9, ó, 2020, 10. Não veio 2020, 0, 10. Apenas isso. Vocês vão utilizar essa coluna auxiliar para alguma coisa, não falei o quê. Apenas saibam que vocês vão e depois tentem descobrir o porquê que vocês vão utilizar ela. E também, claro, o porquê que eu criei para utilizar nisso. Mas aí vai ficar mais para desafios de vocês. O que mais eu vou precisar aqui? Por questão, novamente, de estética, eu ligo muito para estética, gente, foi mal, mas por questão de estética, eu vou criar uma nova coluna também, que basicamente eu quero saber, eu quero botar simplesmente bonitinho, janeiro de 2020, fevereiro de, eu só quero isso. Então eu vou chamar isso daqui de mês e ano, vai ser o nome da minha coluna, mês e ano. E o que eu vou querer nela? Como eu falei, mês de ano. Então vai ser mês, aí eu vou colocar aqui um espaço de espaço, para ele separar tudo, né, para ele não trazer tudo juntinho, e ano. Apenas isso, é uma fórmula bem simples, só para ele trazer janeiro de 2020, fevereiro. Novamente, estética. Quando vocês começarem a utilizar muito o Power BI, vocês vão acabar criando também algumas manias, inclusive eu vou falar algumas das minhas manias para vocês, essa é uma delas. Eu sempre crio, cara, toda vez que eu tenho uma coluna, essa base de calendário, que foi 100% das vezes, eu crio exatamente as mesmas colunas, data, ano, nome, auxiliar e mês, ano, só para que eu já sei que eu vou precisar, já coloco lá. Se vocês quiserem fazer isso também, podem fazer. Se não quiserem, também não tem problema, podem sentir à vontade. Mas basicamente é isso. Gente, até aqui, eu falei muito, nem parei para perguntar para vocês, mas até aqui, vocês estão acompanhando? Como é que tá? Tá claro? Tá fluindo? Vocês estão entendendo por que a gente fica bastante tempo aqui? Vocês têm alguma sugestão, alguma coisa antes que a gente siga adiante? Eu vou ser teimoso, eu vou ficar quieto até alguém falar alguma coisa, até alguém falar um ok. Se ninguém falar ok, a gente vai ficar parado para sempre. E eu acho que é normal, assim, se tiver dúvida, que é realmente muita coisa que você vai pegando na prática, né? Então, a partir do momento que vocês pegarem para fazer, vocês vão ter dúvida, aí busquem a gente, ou tipo, no Google é muito fácil encontrar informação também, e é muito rápido de entender. Bom, isso é verdade. Eu estou demandando bastante tempo aqui, gente, que nem eu falei para vocês, nessa parte dos dados. Vocês vão ver que criar visualização é clicar num gráfico, arrastar o valor. É só isso, é muito fácil. Então, essa parte daqui realmente Tentei mostrar para vocês um pouco da forma que eu vou pensando na hora de montar, de ver os dados. Eu passo tabela por tabela. Eu acho que isso daqui vai ser necessário, eu acho que não, já vou montando. Mas, bom, vocês vão pegando isso aí também com a prática, né? Não tem problema nenhum. Então, beleza. Primeiro passo, importação de dados, feito. Segundo passo, editar os dados, feito. Terceiro passo, relacionamentos. Então, vamos lá, relacionamentos. Lucas, como é que eu sei que relacionamento que eu vou ter que fazer com quem? Que, cara, não estou entendendo por que isso. Basicamente, assim, se eu fosse até falar para vocês a forma mais direta de você saber que relacionamento você vai fazer, você procura colunas que têm o mesmo nome, tá? Assim, essa é a primeira coisa que normalmente você faz, colunas que têm o mesmo nome. Talvez eles vão ter algum relacionamento entre eles. Então, a segunda coisa é vocês tentando lá fazer na prática, vocês vão ver. Então, por exemplo, se a gente vier aqui novamente, nesses dois que deram erro, por que ele está falando? Que a minha relação entre a data do calendário e a data de venda não existe. Então, eu já sei que eu vou ter que vir aqui na minha análise de projetos comercial. Deixa eu só aumentar para pressionar tudo. Na minha análise de projetos comercial, eu vou ter que pegar minha data de vendas e juntar com a minha data aqui do meu base calendário. Então, eu já vou até fazer isso. Data de venda, data, vou arrastar aqui para cima, eu solto exatamente em cima dele, ele vai crescer relacionamento, perceba, eu tenho uma data aparecendo aqui e ela repete várias vezes lá.
Ó, sumiu agora aquele símbolo. Agora ele já entendeu que tem aquele relacionamento, ele vai usar isso. Então, tudo bem. Uma já foi feita, mas vamos fazer outras aqui que a gente também vai precisar. Cara, dentro do nosso análise de projeto comercial, a gente tem aqui, por exemplo... Não, dentro da nossa análise de projeto de qualidade, a gente tem os nomes dessas pessoas que estavam aqui, né? Então, como é que a gente vai utilizar isso daqui? Beleza, eu tenho um lugar que são consultores, e aqui eu tenho consultor 1 e consultor 2. Se eu vier aqui, qualidade, consultor 1 e consultor 2, eu vou ver que são os nomes deles. Então, eu acho que eu tenho que relacionar eles com o nome dos meus consultores. Exatamente isso que a gente vai fazer. Nome consultor 1. Beleza, ele criou aqui, deixa eu só dar uma rearrumadinha aqui para vocês verem esse relacionamento que ele criou. Aqui, ó, criou um relacionamento de 1 para N, então eu tenho um nome aqui para várias vezes que ele aparece aqui, e eu vou fazer a mesma coisa para esse consultor 2. Tá vendo que ele ficou aqui, ó, pontilhado? Ele está falando o seguinte para mim, Lucas, essa sua coluna nome já tem um relacionamento com alguma coluna daqui. Então, essa segunda está em segundo plano. O porquê que mesmo assim eu criei essa que está em segundo plano, que essa daqui é a principal, essa vai ser naturalmente usada, mas o porquê que eu criei essa daqui também? Cara, porque pode ser que seja necessário e quando ela for, esse meu user relationship vai ser fundamental. Naturalmente, o Power BI ele vai utilizar essa daqui. E eu posso falar para ela, não, Power BI, eu quero usar a relação de análise de consultores nome com análise de projeto de qualidade consultor 2. Eu quero usar essa relação, ela já existe, eu quero. Então, tudo bem, agora o Power BI ele já entende que vai fazer isso, então, bom, no caso, a gente talvez não precisa disso, mas vamos deixar aqui, pode ser que seja necessário no final das contas. Mas o que a gente tem? Se a gente for ver aqui também, nesse nosso análise de projeto de qualidade, a gente tem o código do projeto. Cara, o código do projeto, ele também vai ter relacionamento, por exemplo, com no análise de projeto comercial, que a gente tem o preço que aquele projeto foi vendido. Então, percebam, código projeto. Novamente, mesmo nome, muito similar, provavelmente vai precisar dessa relação. Então, a gente já cria aqui código do projeto, vou criar aqui também. E ele criou uma para 1. Então, cara, isso aqui é um relacionamento ótimo. Ele está falando o seguinte, eu tenho um projeto aqui e ele só aparece uma vez aqui, e vice-versa. Então, beleza, também não tem problema nenhum com isso. Mas o que a gente vai precisar? A data, a gente já criou a da data, né? Se a gente for ver aqui o nosso comercial com a base calendário já foi feita também. O nome do gerente com o projeto de qualidade a gente ainda não fez, né? É que a gente só pegou do consultor, tem aqui essa análise de gerente, então vamos lá. Gerente com nome. Então, agora a gente também tem um relacionamento entre os gerentes e o nome. E outra coisa também que a gente pode ter é o seguinte, aqui a gente pegou a data de venda do projeto, ó, se eu botar aqui em cima, tá vendo? Ele vai falar a data de venda com a data lá da minha base calendário. Mas eu não quero saber, por exemplo, quando o projeto foi vendido, eu posso querer quando ele terminou. E aqui no projeto qualidade a gente tem o fim data. Então a gente novamente vem aqui no fim data, vincula com data. Ele ficou aqui em segundo plano novamente por quê? Ele está me falando, Lucas, você já tem aqui um relacionamento que está parecido com ele, porque ó, eu tenho esse relacionamento primário que está pegando essa data, filtrando aquela data. Quando eu filtro essa data, eu vou ter alguns projetos em específico que vão filtrar alguns projetos daqui. Então, eu não preciso fazer esse vínculo aqui entre eles, porque eu já tenho esse caminho daqui, tá vendo? O nome disso daqui que ele faz é uma referência circular, né? Ele está te falando que não faz sentido essa porque você já tem esse ciclo daqui acontecendo. Mas pode ser, por algum motivo, que eu precise dessa informação sem passar pelo projeto comercial, então eu vou deixar ela em segundo plano para a gente utilizar ela caso a gente queira fazer uma visualização utilizando lá o User Relationship. Cara, acho que daqui a gente não precisa de mais nada, gente. Novamente, com experiência a gente vai pegando, eu acho que isso daqui vai precisar, eu acho que dali não vai precisar, mas conforme a gente for montando ali a nossa visualização, a gente vai vendo, tipo, poxa, deu errado, por que deu errado? Já sei, essa relação daqui não existe, a gente vai fazendo isso. Mas acredito que a gente tenha pega tudo aqui, tá? Se precisar, depois a gente volta, que nem com as informações lá. Então a gente agora vai para o nosso quarto e última etapa, que é a parte criativa, que é a parte divertida. Até agora, sinceramente, falando, era uma parte chata até agora, né? A gente só tratou dado, criou relacionamento e tal. Agora é a parte onde a gente realmente cria o nosso Power BI, o nosso dashboard. Então, cara, a gente tem diversas informações, e quando a gente tem muitas informações, eu costumo fazer uma visualização geral. O primeiro aba, né, a primeira página que eu crio, normalmente eu faço uma visualização geral. Então, eu vou criar aqui como visualização geral. Beleza, então aqui eu vou ter várias informações, depois a gente vê o que a gente quer mostrar.
Que outra coisa eu gostaria de mostrar? Vou criar aqui uma nova página. Cara, a gente tem várias informações de gerentes e de consultores, né? Então, a gente pode ter aqui uma informação só do gerente de consultores. Então, vou botar aqui, ó. Consultores e gerentes. Por exemplo, a gente pode querer saber a nota por área, a nota por consultor. A gente tem todas as médias que a gente fez ali. A gente pode utilizar essas coisas a nosso favor. Então, vamos lá. Vamos começar a criar esse painel aqui. Aí, cara, questão muito aqui de criatividade, o que a gente quer mostrar lá na hora e tal. Eu vou só criar aqui um nomezinho, sei lá, painel, aula de Power BI. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui inserir, botei a caixa de texto para aparecer essa caixa de texto aqui, e aí ficou zoadíssima essa parada. O que a gente pode fazer? Vamos editar para tentar deixar bonitinho. Vamos aumentar isso daqui, sei lá, 24. Não, maior. 32. Tá bom. Expandir isso daqui para ele mostrar ali. Posso querer deixar em negrito, por exemplo. Eu clico para marcar aqui, ó, negrito. Eu poderia mudar a cor, poderia botar em azul, sei lá. Acho que assim tá maneiro, né? Beleza. Vou só diminuir para ficar no tamanho certinho dele aqui. Top. O que mais a gente pode precisar? Eu já começo a tentar identificar algumas informações e eu tento dividir nesse meu painel, que é esse espacinho daqui que a gente tem, que é onde a gente cria a visualização, as informações que a gente quer. Então, cara, a gente tem, por exemplo, as informações que a gente viu aqui, ó, que a gente pegou, cadê, dos projetos? O preço médio do projeto, quantos projetos foram vendidos. Então, muito provavelmente, eu vou querer fazer um gráfico, aqui ó, tem todos os gráficos aqui do lado, né? Eu muito provavelmente vou querer fazer um gráfico que eu tenho as minhas colunas sendo os meus valores de quantos projetos foram vendidos. Então, eu vou ter aqui, ó, 5 projetos foram vendidos nesse mês, 10 projetos, alguma coisa assim. E eu posso querer saber a média de venda daquele meu mês, né? Eu posso falar, poxa, eu tive 5 projetos vendidos, eu tive uma média de 10 mil. Aqui eu só tive um projeto vendido e ele mesmo já custou 12 mil. Então, a gente consegue fazer essas análises. Então, eu vou deixar isso aqui. Nem vou colocar ainda os gráficos, só estou realmente criando aqui esse rascunho. E, Lucas, como é que eu vou saber o que eu vou querer colocar aqui? Como é que eu deixo esse painel mais organizado? Eu costumo criar também uma caixa de texto. E aí eu vou chamar isso daqui de visão analítica dos dados. Porque essa é uma visão mais geral, ela não te fala assim, exatamente tanta coisa. Então eu vou aumentar, botar aqui também, sei lá, pode ser 28 também, não, 28 ficou muito grande, 24. E aí eu poderia simplesmente vir e colocar essa minha informação aqui em cima, que ela vai ser a minha visão analítica. Mas para deixar o nosso painel mais organizadinho, e novamente, gente, vocês vão criando alguns vícios, esse é outro vício meu também, eu costumo colocar alguma informação de fundo nele. Então, basta eu clicar para selecionar e aqui do lado em visualização, ó, a gente tem as informações que a gente tem nele. Basicamente, eu posso vir aqui na tela de fundo e colocar uma cor. E aí ele pinta. Ficou horroroso o preto, deixa eu botar, sei lá, branco. E centralizar. Então, ótimo, eu já sei que aqui eu vou ter um gráfico, ele vai estar me falando qual é essa minha visão analítica dele. Ótimo, então aqui eu vou ter esse gráfico, depois a gente popula esse gráfico e tal. Não tem problema, a gente precisa fazer isso agora, que popular ele é muito simples, vocês vão ver também. Para utilizar o mesmo padrão, vou pegar aqui... Ai, não copiei. Vou copiar minha informação daqui, vou colocar aqui do lado. Por que eu vou colocar aqui do lado? Normalmente, quando a gente tem essa visão analítica, cara, e aí vocês vão pegando isso aí também com experiência, desenvolvendo os painéis e tal, a gente costuma também ter grandes números. O que são esses grandes números, Lucas? Cara, qualquer coisa que vocês quiserem. Você pode querer colocar... Lembra que a gente tinha visto aqui, do nosso projeto, a gente tinha o NPS dele, falando quanto que foi a nota desse projeto? A gente pode querer colocar aqui, por exemplo, o NPS médio, a gente pode querer colocar quantos projetos foram finalizados, assim, cara, o quanto vocês quiserem. E aí, para isso, normalmente, quando é só um valor, a gente usa esse ferramenta daqui, que é o cartão. O cartão já tinha criado antes com vocês ali, mas o que basicamente ele faz é mostrar uma única informação aqui nesse cartão direto, né? Então, vou só botar aqui, sei lá, uns 4. Será que a gente tem 4? Não sei se a gente tem 4, mas se a gente não tiver, depois a gente retira daqui também, não tem problema nenhum. Tá pisada, eu coloquei aqui, depois a gente popula o que a gente quer com ele, estou só criando esse rascunho. A gente pode querer colocar mais alguma coisa aqui embaixo? A gente pode querer colocar, então vou copiar aqui embaixo também, levar aqui para baixo essa nossa informação.
o que eu vou querer mostrar aqui embaixo, gente? Cara, sei lá, a gente tem aqui a visão analítica, né, que a gente mostrou, que a gente vai colocar quantos projetos foram vendidos, quantos projetos, qual foi a média deles, aqui alguns grandes números. Ah, já sei, cara, a gente não tem aqui ainda quantos foram finalizados, né? A gente só sabe quantos foram vendidos, mas não quantos foram finalizados. Então, ótimo, a gente pode colocar aqui embaixo projetos finalizados. Como é que eu vou mostrar essa informação? Eu posso mostrar essa informação utilizando um gráfico de barra, e aí que vai estar lá as nossas coisinhas de quantos foram vendidos, assim, né? Mostrando a barra. Mas quando eu só tenho uma única informação assim, eu gosto de usar essa informação daqui, que é o gráfico de área. Basicamente, ao invés dele ficar umas barras, ele vai ficar uma áreazinha bonitinha, porque é uma única informação que a gente está mostrando aqui, então eu costumo fazer isso. Cara, vocês vão criar vícios de vocês, tá? Então, muitas das coisas aqui que eu estou fazendo já são alguns vícios meus, eu já sei que eu vou precisar. Estou utilizando um pouco da criatividade para tentar deixar eles já mais organizadinhos aqui, né? Mais bonitinhos. Então, muita coisa vocês vão pegando também com a prática. E top, fechou. Acho que aqui a gente já está bem populado. E percebam que aqui tem um espaço em branco, né? Outra coisa também que eu costumo fazer, e eu aconselho muito a vocês fazerem sempre também, é em toda a página você colocar alguns filtros que vão ser muito utilizados. Como assim filtros, Lucas? Aqui eu falei para vocês que a gente vai querer ver quantos projetos foram finalizados, claro, numa lógica temporal. Aqui também é uma lógica temporal. E se eu quiser, por exemplo, só ver os projetos finalizados em 2020, por exemplo? Poxa, eu não consigo fazer aqui, vai ser meio complicado. Então a gente tem que vir aqui criar essa segmentação de dados, que nada mais é do que um filtro, tá? E aí eu já deixei esse espaço aqui do lado separado para a gente colocar alguns filtros que a gente vai precisar. Cara, outros filtros que a gente pode usar. A gente tem aqui, por exemplo, projetos vendidos, projetos finalizados, a gente pode precisar da área desses projetos, né? Qual é a área relacionada a ele? Então a gente cria aqui do lado mais um. Sei lá, qual é o nome do consultor relacionado a ele, qual é o nome do, sei lá, do gerente e tal. A gente pode colocar alguns filtros aqui que a gente queira. E agora a gente já começou a deixar isso daqui com uma cara mais organizada, mais bonitinha, né? Então vamos lá, vamos começar a popular isso daqui. Acho que já tem bastante informação, vamos começar a ver como é que faz isso. Eu criei aqui esse gráfico de colunas e linhas, né? O que ele pede? O eixo compartilhado, ou seja, esse eixo X, que vai compartilhar os dois, os valores que vão estar nas colunas, os valores que vão estar nas linhas. Então vamos popular isso daqui. Qual vai ser o meu eixo compartilhado? O meu eixo compartilhado vai ser o meu mês e ano. Eu poderia colocar simplesmente a minha coluna de data, mas eu criei o meu mês e ano exatamente para ficar mais bonitinho, então vamos utilizar ele. Qual vai ser o meu valor da coluna? Bom, eu tinha falado com vocês, né, que a coluna, a ideia era a gente colocar a quantidade de projetos vendidos, e aí para fazer isso basta a gente pegar aqui na nossa questão de projetos comercial, que é onde a gente tem as informações dos projetos vendidos, e eu posso passar, por exemplo, o código do projeto aqui como contagem. Mas se bem que a gente já tem aqui essa projetos vendidos que a gente criou, né? Eu vou utilizar ela mesmo, então. Bem que eu achei que a gente poderia utilizar ela. Então, beleza. Percebam que aqui agora ele já está... Eu não sei se vocês conseguem ver, essa visualização daqui ela é relativamente pequena, mas ele já está mostrando aqui para a gente um gráfico com os meses, né, e tal. Para deixar mais organizadinho isso, eu vou vir aqui para formatar ele. Aqui no eixo X, eu posso colocar uma largura mínima para ele, tá? Então, tá vendo que aqui está ele meio na diagonal, tá meio estranho? Eu posso aumentar isso daqui, sei lá, vou colocar 70. 70. Coisa com números inteiros. E aí agora eu estou vendo aqui, dezembro de 2019, dezembro de 2020. Ele não está em ordem cronológica, como vocês podem ver, ele está em ordem de tamanho, tá vendo? Ele vai seguindo aqui para essa ordem alfabética. Um dos desafios de vocês, inclusive, vai ser organizar isso, tá? Como que eu coloco em ordem cronológica as informações. Mas também aí, bola para frente, depois vocês tentam fazer isso. E o que mais a gente ia colocar aqui? A gente ia colocar a média, né? O preço médio dos projetos. Então, a gente vai colocar isso aqui como valores de linhas, como preço médio dos projetos. Então, já montou ele ali bonitinho. O que a gente pode fazer para tentar deixar esse gráfico mais legal? Cara, a gente pode querer, por exemplo, saber os valores que estão aqui, né? Eu não sei, só se eu parar o mouse em cima que eu vejo. Então, clicando aqui no pincelzinho, né? E vindo aqui habilitando rótulos de dados, ele já mostra lá essas nossas informações. E como eu sou um cara que já tem algumas manias, eu sempre coloco borda de raio 12 em quase tudo que eu faço no Power BI. Por quê? Gente, desculpa, não sei, eu só faço. Então, coloquei aqui também já para deixar ele organizadinho, já temos a nossa primeira visualização. Viram como é simples, cara? É só arrastar para ali e deixar ele bonito como a gente queira.
Beleza, vamos lá. Grandes números. Alguém quer falar alguma coisa? Não, beleza. O que a gente queria de grandes números aqui? Eu comentei que a gente poderia querer o NPS. Então, joga aqui o NPS. Eu não quero a soma, eu quero a média. Vem aqui, como a gente já viu, média. Então, beleza, eu tenho uma média de 6,86. O que mais eu quero saber? Eu posso querer saber a quantidade de projetos finalizados. É um número também. Então, dentro desse nosso projeto daqui, a gente pode pegar... pode ser o nome do projeto. E aí a gente coloca para ele trazer, ao invés de como primeiro, a gente coloca para ele trazer contagem. Foram 200 projetos finalizados nesse intervalo de data que é completamente grande. Já estava ficando incomodado e acabei de ver novamente o porquê. Raio 12. Raio 12. E viciozinho chato. Tá. Esse daqui não foi o raio 12. Top. Mas o que a gente pode querer precisar? Cara, de grandes números? Já sei. A gente também botou aqui quantidade de membros, não fez? A quantidade de... Aqui na análise consultores. Quantidade de membros. Vamos colocar a quantidade de membros. Vai lá a quantidade de membros. Científico aqui. Quantidade de membros. Borda. 12. Será que tem mais alguma coisa que a gente pode colocar? Já sei, a gente colocou a nota também, né? Vamos colocar a nota aqui. Média de nota geral. Topzada. Beleza, aqui de baixo. Vamos para o gráfico aqui de baixo, que a gente tinha aqui embaixo. A ideia que eu falei com vocês era que a gente mostrar os projetos finalizados por mês. Né? Então, a gente sabe que aqui foram 200, mas a gente só tem essa informação que foram 200 fechados. Vamos colocar aqui essa visualização por mês agora. Então, eu vou vir aqui, novamente, em base calendário, mês e ano, para ser o nosso eixo X. E o nosso eixo Y, né, vai ser a quantidade de projetos... Já até colocou contagem aqui, tá vendo? E aí o gráfico ele já ficou nessa forma daqui, novamente, por questões puramente estéticos. Lucas, o que é esse contínuo e categórico que está aparecendo aqui, né? Se eu colocar contínuo, olha o que acontece. Calma aí. Se eu colocar contínuo. Na verdade, ele nem me deixa colocar contínuo. Por que ele não está nem me deixando colocar contínuo? Porque essas minhas informações aqui, elas já estão como formatos de texto. Então, ele não está entendendo esses dados como contínuo, ele está entendendo como uma categoria, que é esse texto daqui. Se isso daqui fosse uma data, ele deixaria eu colocar o contínuo, e aí ficaria muito mais diferente. Né? Basicamente, ele iria mostrar os valores que a gente não tem informação também. Então, ele pegaria, por exemplo, eu não tenho nenhum projeto vendido no mês de abril de 2021. Ele pularia aquele valor, deixaria ele um valor em branco aleatório, sabe? O categórico não, ele vai botando só as categorias que aparecem. Como isso aqui está como formato de texto, ele já nem coloca os que não tem, claro. Então, só aparece o categórico. E eu vou aumentar para 70 também. Por que eu não escrevo? Não é muito mais prático. Aumentar para 70 também. Então, beleza. Aqui, novamente, ele não está em ordem cronológica, ele está em ordem alfabética. Vocês podem depois confirmar que está em ordem alfabética. Vai ser o desafio de vocês colocar isso aqui em ordem cronológica. Então, já vou deixar esse ponto aí também. Borda 12. Aqui a gente consegue mudar a cor da borda, tá? A gente consegue, por exemplo, colocar uma borda. Na verdade, qualquer coisa de cor que a gente for colocar aqui, a gente pode colocar aquela formatação condicional, né? Então, ele pode seguir como uma escala de cor, a gente pode seguir como regra, ou como valor só de um campo. Então, a gente consegue vir brincando aqui da forma que a gente preferir, mas queria deixar preto mesmo, tá valendo. Aqui em cima eram os filtros, né, que eu falei que a gente poderia fazer. O que a gente pode querer dos filtros aqui? Deixa eu só aumentar esse daqui para ficar... Tchuk-tchuk. Top. Filtros. O que a gente pode criar de filtros? Primeira coisa que eu já sei que eu vou criar de filtros com toda certeza é data. Então, eu já venho aqui e coloco a minha informação de data. Essa minha data daqui, ele está me mostrando como... assim, ele está mostrando como uma... essa barrinha daqui de rolagem, né? Então, a gente, por exemplo, pode filtrar aqui
para pegar só os valores daqui para frente. Ele vai atualizar as nossas informações para pegar só os valores dali da frente. Ou a gente pode, por exemplo, se a gente aumentar aqui, clicando aqui na setinha que aparece aqui quando ele está um pouquinho maior, a gente consegue escolher, ó, entre esse que a gente está, a gente pode só querer o antes, ou seja, vai pegar sempre desde o início até esse valor, depois uma lista que vai aparecer todas as datas. Então, assim, a gente pode fazer por várias coisas. Eu costumo gostar de deixar assim, só com essa visualização mais direta assim mesmo, acho que fica bem legal assim. Mas o que a gente pode querer? Eu posso querer, por exemplo, não sei, a área, né, dos meus projetos, então qualidade, área. Vou deixar como um suspenso, que ele aparece assim, ó, eu escolho qual que eu quero. Uma coisa interessante aqui, se vocês forem ver, é que se eu clicar aqui em marketing, ele vai filtrar para marketing, se eu clicar em processo, ele tira o de marketing, né? Eu poderia clicar no control, ele vai marcando vários, mas isso é um tanto quanto chato. Então, se a gente vier aqui de novo, clicando nele, no pincelzinho, e vindo aqui em controle e seleção, eu posso escolher que eu quero, ó, seleção múltipla, sem ter que clicar no control, e eu vou colocar isso daqui que é selecionar tudo de uma vez só. Então, quando a gente vier aqui, ó, tem o selecionar tudo, e agora eu consigo simplesmente ir clicando e ele vai adicionando sem segurar o CTRL. Mas o que a gente tem aqui? A gente pode querer saber o nome do gerente, sei lá. Então, não, esse daqui é o do gerente. Então, a gente vai pegar o nome do gerente, vai arrastar para lá. Mesma coisa, a gente coloca aqui suspenso só para conseguir ver tudo direitinho. Vou vir aqui de novo, CTRL, isso daqui. Por último, posso querer os nomes dos consultores, colocar o nome do consultor para ele aparecer aqui. Opa. Volta. Aqui e aqui. Tá selecionado tudo, como a gente gostaria, e suspenso. Por último, novamente, eu vou ter que colocar esse daqui, porque meu toque não permite. Cara, não sei vocês, mas eu tenho algumas manias que às vezes eu mesmo já fico irritado com elas. Borda. O computador tá meio lerdo agora, mas, bom, dá para entender, não vou também ficar me matando aqui para só manter meu toque funcionando. Então, gente, como é que funciona isso daqui? Eu posso escolher um nome, e eu vou selecionar, por exemplo, o Adam Driver daqui. E ele vai me trazer só as informações do Adam. Eu posso pegar, por exemplo, um gerente, o Anna Hitway, por exemplo. Vai trazer só as coisas da Anne Hitway, por exemplo. Mas, poxa, Lucas, eu vou filtrar aqui uma data. Eu, por exemplo, quero saber só quais foram os projetos vendidos naquela data. Eu posso não querer que isso afete a minha questão aqui dos projetos finalizados. Então, beleza, até já deixei aqui um espaço reservado para a gente colocar um novo filtro. Esse filtro daqui, a gente pode querer saber só o ano dele, apenas por chutômetro mesmo. Então, a gente coloca aqui o ano. E aí, uma coisa legal que a gente consegue fazer nesses filtros também é que a gente consegue indicar para ele como é que a gente quer que os valores eles apareçam aqui, né? Então, eu vou colocar aqui suspenso. E aí, aqui, na nossa... Vou colocar aqui novamente como... Não, tá bom, pode deixar assim, não tem problema. O que a gente pode fazer aqui? Tem contorno dos itens também, não quero contorno dos itens. Não, beleza, acho que já tá bom. Você consegue filtrar aqui quais são os anos deles. Então, a gente pode filtrar só para os anos 2018, só para os 2019, só para os 2020. E como eu falei para vocês, eu posso não querer que isso daqui afete esse nosso resultado daqui, né? Então, eu posso vir e dentro daqui de dados analisar, não, formato, a gente pode editar as interações entre eles. Se eu clicar aqui, ó, eu venho aqui e clico para não, aqui, ó, nenhum. Não quero que esse meu filtro afete esse meu valor daqui. Então, quando eu tentar filtrar aqui 2021, tá vendo? Ele manteve o que estava antes. Ele não está sendo mais afetado por esse nosso valor daqui. O que a gente mais poderia fazer aqui nesse gráfico? Acho que mais nada, acho que ele já está maneiro assim.
E eu posso querer o contrário também. Eu posso querer filtrar uma data aqui nesses nossos projetos finalizados que ele não afete esse nosso valor dali de cima. Então, eu vou criar aqui mais um filtro de data, por exemplo. Vou colocar o ano também. Ele já está selecionado. Eu não quero que ele afete esse meu gráfico daqui. Só peraí que ele não vai aparecer porque ele está escondido. Pronto. Agora sim ele apareceu porque não está mais escondido. Fechado. E, cara, assim a gente já tem uma visualização dos nossos dados. Como eu falei para vocês, essa parte daqui é mais criativa, vocês conseguem depois botar isso daqui para ele ficar mais bonitinho, pode deixar ele para ficar com uma orientação, por exemplo, vertical, né? Deixa eu botar aqui para vocês verem. Se eu botar em lista, eu posso vir aqui, que eu já estou dentro da minha orientação, tirar de vertical e colocar horizontal. Aí ele cria, tá vendo? Um gráficozinho assim para a gente selecionando. Se eu selecionar aqui, mesmo, eu vou botar só 2018. Mesma coisa para esse daqui. Vou colocar só para a gente finalizar mesmo como lista, uma orientação horizontal. Pronto, já está vendo assim. Ele está trazendo essas datas em branco porque ele está encontrando valores aqui nessa nossa base calendário que ele não tem. Até para mostrar para vocês isso, se a gente vier aqui em base calendário, ele está trazendo valores a partir de 2018. Se a gente, por exemplo, vier aqui nos projetos finalizados, a gente só tem a partir de 2019. Então, se a gente, lá naquela nossa fórmula, se a gente mudasse para pegar dados a partir de 2019, ele não estaria esses em branco, porque ele já não reconheceria mais esses valores. Mas, gente, é isso. Assim, essa daqui é a primeira visualização que a gente pode fazer. Vocês viram que é uma visualização super rápida de se fazer. A gente ficou muito mais tempo mexendo aqui nesses nossos dados do que realmente criando o valor em si, né? Criando as nossas visualizações em si. E aí, antes de eu passar o desafio de vocês, eu queria ver se vocês têm alguma dúvida. Assim, eu realmente entendo, é bastante coisa, tá? A gente, na segunda-feira, a gente falou sobre muitos conceitos. Aqui eu falei sobre diversas coisas muito rápido também. O Power BI, como eu falei, ele é uma ferramenta absurdamente grande para passar para vocês todo o conhecimento possível de Power BI. Cara, existem cursos de 20 horas, 30 horas, 50 horas sobre Power BI. Eu tentei resumir bastante em 4, então, se ficou muito conceito, se ficou muito corrido, até peço desculpas, mas eu acho que o mais importante, pelo menos que eu queria passar para vocês, é que vocês conseguem criar um painel útil. Como vocês podem ver, tem bastante informação aqui muito útil. A gente consegue, atualizando, saber, poxa, a minha nota piorou, a minha nota melhorou. E isso tudo muito rápido e com o Google do nosso lado. Então, tentei mostrar para vocês lá, vocês conseguem até mesmo utilizar fórmulas financeiras, pesquisando lá no Microsoft, vocês podem trazer isso aqui para dentro também. Então, cara, vocês têm alguma dúvida, vocês têm algum ponto, alguma coisa que vocês queiram comentar, antes de eu passar o desafio para vocês? Bom, acho que não tem nenhuma dúvida por enquanto. Se alguém tiver alguma dúvida depois, pode entrar em contato com a gente, tá? Não tem problema nenhum. Famoso casamento, Lucas. Fale-se agora ou cale-se para sempre. Exatamente. Não, mas beleza então, gente. Novamente, se vocês tiverem alguma dúvida depois, podem falar com a gente aí. A gente está aqui realmente para tentar ajudar vocês. Se tiver curiosidade também, Lucas, quero saber algum curso maneiro e tal. Se eu não me engano, não sei se o Caio tá aí. Eu lembro que o Caio mandou uma mensagem no chat. Acho que foi até perguntando isso, né? Se eu tinha alguma indicação de algum curso legal. Depois eu posso pedir para o professor passar vocês também. Existem vários cursos legais. Eu, pelo menos, aprendi com um curso na Udemy. Então, eu fui lá na Udemy, digitei Power BI, e aí eu peguei um cursinho lá que na época era de 7 horas. Hoje em dia já são até de 11. Então, na época foi super baratinho. Acho que tinha sido R$20 na época. Então, valeu bastante a pena. Mas aí eu posso depois ver também, passar para vocês alguma coisa assim, para ter um curso mais completão mesmo sobre isso. Não tão rápido assim quanto eu falei aqui hoje sobre o Power BI, né? Hoje na segunda-feira. Mas, professor, acho que é isso. Posso passar para eles aqui o desafio, então, para eles entregarem? Como é que vai ser? Professor? Estava com o microfone desligado. Nada, imagina. Sozinho. Não, pode sim, vamos passar sim. Não, legal. Vou mostrar aqui para eles então. E aí, como é que vai funcionar, professor? Tem alguma data? Tem alguma coisa assim para eles entregarem? Vamos colocar aqui mais ou menos uns
2 semaninhas ali, 15 dias? O que você acha? Acho que 2 semanas é legal. Acho que dá para fazer assim 2 semanas. Dá pelo menos para eles pegarem aí também final de semana que vem, talvez 6 provas já tiverem passado para fazer isso também. Acho que é legal. Exatamente. Perfeito. Perfeito, então. Vou mostrar aqui para vocês qual é o desafio, gente, mas basicamente o que eu gostaria que vocês fizessem. A gente criou essa primeira visualização que tem informações gerais sobre tudo possível. Eu gostaria que vocês construíssem uma visualização sobre os consultores e os gerentes. Sintam-se completamente livres para vocês colocarem aqui o que vocês quiserem. Algumas informações eu já criei aqui, tanto que eu nem usei. Por exemplo, as metas que a gente criou, eu nem utilizei, porque vocês podem querer utilizar nesses consultores e gerentes. E tem várias outras coisas que vocês vão poder utilizar aqui. Eu vou mostrar para vocês só um exemplinho rápido sobre o que eu tinha feito aqui também, super simples, mas eu basicamente criei uma visualização de consultores e gerentes. Então, eu tenho aqui falando o desempenho dos consultores por área, o desempenho dos gerentes por área, botei aqui as notas deles. Eu consigo escolher, por exemplo, um gerente específico para ver só as notas dela. Por exemplo, aqui, ó, gerente, eu estou selecionando ela, está trazendo, ó, ela é da questão aqui, teve 10 em liderança, teve 8 em competência técnica e 8 em análise de perfil, tá vendo? Aparece aqui do lado. A gente consegue modificar esse gráfico para aparecer por área também. Então, por exemplo, se eu quiser filtrar aqui por área, no caso, deixa eu tirar a Anne, colocar aqui por área, marketing. Eu tenho as notas só do pessoal de marketing, só do pessoal de processos, só do pessoal de TI. Inclusive, processo e TI tá mal, hein? Recebeu nota baixa aqui. Só do pessoal de finanças também. Então, assim, gostaria que vocês... Isso daqui é só um exemplo, tá? É uma visual mesmo para vocês terem alguma coisa para seguir também, mas sintam-se, por favor, completamente livres. Eu, sinceramente, não gostaria que vocês fizessem exatamente como está aqui. Coloquem um toque pessoal de vocês, coloquem alguma coisa diferente de vocês, para que vocês consigam criar esse painel daqui assim também. Evitem fazer com que esses dados filtrem em todos os lugares, então utilizem isso que a gente fez aqui agora para esses valores, por exemplo, de um filtro específico. Ele não filtrar todo mundo, só filtrar aqueles que eu quero, porque isso deixa o gráfico muito mais rico. Então, essa é a primeira parte do desafio, na verdade. Como eu falei, o desafio é dividido em 2. Essa é a parte criativa, é a parte que eu quero ver vocês realmente fazendo aí, utilizando a criatividade, coisas que vocês vão pesquisar sozinhos também. Então, inclusive, vou até deixar aqui. Eu vou mandar esse arquivo daqui para vocês, mas eu vou botar desafio 1, consultores e gerentes. E eu quero que vocês façam também o que eu vou chamar aqui de desafio 2, que vai ser gráfico 3 em 1. O que é esse gráfico 3 em 1? Eu quero que vocês, num mesmo gráfico, me mostrem essas 3 informações daqui, como está aparecendo aqui. Projetos finalizados, então eu quero saber quantos projetos foram finalizados naquele mês. Ticket médio, eu quero saber qual foi a média do preço dos projetos que foram vendidos naquele mês e o total arrecadado. E, gente, eu quero isso no mesmo gráfico, tá? É um único gráfico isso daqui, de forma, por exemplo, que se eu vier aqui mudar a cor do dado de azul para roxo, não importa o valor que eu coloque, ele vai mostrar o roxo, tá vendo? Tem que ser, isso aqui é um requisito, é no mesmo gráfico. Por que eu estou falando isso? Da outra vez que eu passei esse desafio, o pessoal encontrou uma maneira super criativa também de fazer isso, que era mostrando por meio de... utilizando indicadores, né? São como se fosse... É como se o Power BI tirasse uma foto do que você está mostrando aqui e ele salvasse isso. E aí você fica indo de foto em foto. Sendo que para isso você criava 3 gráficos diferentes. Não é o que eu quero, é um mesmo gráfico. Porque aí eu consigo vir aqui, editar a informação, ele vai mudar tudo de uma vez só. E além disso, eu quero que ele apareça em ordem cronológica, não em ordem alfabética. Então, vou até vir aqui na visão geral para mostrar para vocês. Tá vendo? É super similar, na verdade, o gráfico, não teve basicamente nenhuma mudança para isso daqui que eu fiz. Apenas algumas cores e tal. Mas, ó, se eu pegar esse gráfico aqui como exemplo, dezembro, não, se eu sou cego, dezembro, novembro, fevereiro, junho e tal, ele não está me mostrando em ordem cronológica. Claro, ele deveria dividir dezembro de 2019, janeiro de 2020 e tal. Esse aqui já está mostrando. Ele está mostrando exatamente em ordem cronológica como eu gostaria. É o desafio também de vocês, nesse gráfico daqui, que vocês vão criar, que é um único gráfico, que vai mudar para 3 valores diferentes, que são a quantidade de projetos finalizados naquele mês, o ticket médio de projetos vendidos naquele mês e o total arrecadado naquele mês, aparecendo com as informações em ordem cronológica, não em ordem alfabética. Beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre o desafio? Vou até tirar daqui para não ficar dando muita dica para vocês como é que resolve, mas tudo certo sobre esse desafio? Vocês têm algum ponto aí que vocês querem ver?
Vocês podem mandar e-mail para mim, para o Vitor e tal, a gente pode ajudar vocês. A gente não vai dar dicas de como é que faz, tá? Mas garanto para vocês que é super tranquilo de fazer, tá, gente? Assim, na internet vocês acham como faz esse gráfico 3 em 1 também, então é super de boa. Eu apenas gostaria de ver vocês realmente tentando fazer isso. Que o Power BI é uma ferramenta super útil. Quanto mais vocês aprenderem a se virar com eles, mais irado vão ficar as visualizações que vocês fazem também. Então, professor, Oi. acho que era isso. Se ninguém se pronunciou aí, acho que não devem ter dúvidas por enquanto, né? Mas se surgirem. Vitor, Valeu. tá me ouvindo? Opa. Pode falar. Eu só ia pedir para, se possível, vocês deixarem escrito o desafio como um todo, para a gente não se esquecer na hora que estiver fazendo. Beleza, a gente pode deixar escrito também e aí manda lá para vocês. Show. Perfeito. Vou salvar até isso daqui para mandar para vocês, botar como desafio. Que aí vocês podem utilizar esse mesmo coisa que a gente já fez e tal, já tem até algumas ajudas, como, por exemplo, aquela coluna auxiliar que eu criei, vocês vão precisar, já deixei prontinha para vocês também. Mas, bom, gente, sintam-se à vontade para falar depois com a gente, para mandar algum e-mail, alguma mensagem. Quem tiver meu número pode falar comigo, do Vitor, fale com ele também, a gente está aqui para ajudar. Só saibam que a gente não vai poder ajudar resolvendo para vocês, né? Então, procurem realmente tentar fazer aí, mas qualquer coisa, entre em contato com a gente. Aí, professor, só para confirmar também, a ideia é que seja um por grupo, né? Isso, exatamente. Tem ao total ali, acho que de 8 grupos, só confirmando aqui. Só um segundinho. Deixa eu ver aqui. Isso. A gente tem 8 grupos aqui, formados. Ah, maneiro, perfeito, então. Aí, então, a gente coloca lá, mas aí para ser entregue daqui a 2 semanas, né? Para ser entregue até o dia 12 de maio, perfeito. Exatamente, 12 de maio. Lucas. Pode falar. Deixa eu só fazer uma pergunta um pouquinho mais específica. À vontade. Você trabalha com SQL Server? Cara, não trabalho, não. Ah, entendi. Mas por quê? Você não conseguiu fazer a importação pelo SQL? Cara, então, é porque no SQL eu estou fazendo uma tabela temporária. Uhum. E aí, para trazer essa tabela temporária, eu estou tendo alguns problemas naquela linha de código que bota para puxar. Uhum. Para fazer a query, né? Você já tentou importar sem utilizar a query, trazendo direto o banco todo? Cara, então, é porque eu tenho, por exemplo, o que eu estou querendo fazer o cálculo da ruptura. O cálculo da ruptura envolve eu pegar quase que um somatório do estoque de cada dia, né? Cada dia anterior ao dia que eu quero ver se esse produto tinha no estoque. Se tiver, eu boto 1, se não tiver, 0. E se ele já apareceu no estoque nessa determinada loja, né, que eu estou trabalhando, e não tem nesse dia, quer dizer que tem uma ruptura, entendeu? E aí seria um somatório imenso disso que eu estou fazendo tudo pelo SQL, com cursores. Eu não sei como é que eu usaria o Power BI para fazer isso, entendeu? Entendi. Cara, realmente, assim, o Power BI ele é uma ferramenta muito boa de visualização, ele também tem essa questão de editar dados, né? Mas para isso, eu acho que é fundamental você realmente tentar fazer isso pela SQL e trazer os dados já feitos, porque o Power BI ele possui algumas limitações nessa parte de edição. Então, até pensando rápido, eu não vejo muito como você faria essa análise de ruptura, né? Se já teve, se tem hoje, se faltou. Olhando para o Power BI de forma... Assim, você consegue, tá? Não vai ser tão simples, você vai ter que utilizar uma junção de fórmulas, utilizando calculate, filters, e com toda certeza você vai ter que dividir em tabelas diferentes para utilizar o user relationship. Então, no SQL você consegue fazer utilizando uma única tabela. Se você importar no Power BI para tentar fazer essa tratativa lá dentro, com toda certeza você vai ter que utilizar mais de uma tabela, dividir em 2, 3 diferentes. Então, não sei nem se vale tanto a pena, mas fazer a visualização, caso você, não sei, se você está fazendo para o seu estágio, alguma matéria, depois que você conseguir fazer essa análise no SQL, super indico você importar no Power BI para mostrar a visualização. Olha, nesses dias daqui teve isso. Você consegue colocar, por exemplo,
formatação condicional, e você pode colocar a fórmula, por exemplo, se for 0, pinta de vermelho, se for 1, pinta de verde. E aí você consegue botar no seu gráfico, ele é todo interativo assim, aí já vale a pena. Mas essa edição dos dados não vale tanto. Não, show. Obrigado, tá, Lucas? Nada, imagina, cara, tranquilo. Mas aí, o Caio, talvez, mano, se você jogar no Google, provavelmente deve ter alguma coisa de... aí, talvez tenha que partir um pouco mais genérico, né? Pegando uma coisa de, tipo, importação de banco de dados SQL, e aí provavelmente alguma aula deve comentar um pouco sobre essas questões também, mas... Não sei se te ajuda. Vou jogar no Google aqui de novo, que geralmente eu não consigo material sobre isso em português, são poucos. Aí eu só consigo em inglês. Era isso que eu ia comentar também. Normalmente, até para o pessoal aí que ainda está na sala, se vocês pesquisarem em português e não acharem, joguem em inglês, que 90% das vezes vai achar alguma coisinha também, tá? Pode ser que esse teu caso seja 1%, mas normalmente em inglês tem muito mais coisa. É isso. Então tá, muito obrigado, Lucas. Nada, mano, imagina, tranquilo. Então, gente, acho que era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, podem falar com a gente aí. Muito obrigado aí pela atenção de vocês hoje também. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho mais sobre o Power BI, essa visão geral de como se cria um relatório. Espero que vocês tenham tido alguns insights também, visto que essa parte de visualização é mais criatividade do que realmente conhecimento técnico. Mas qualquer coisa, o Google está aí, a gente está aí, podem falar com a gente sem problemas. Beleza, e aí qualquer dúvida também, aí eu repasso ali, né, para ti, né, Lucas? Aí o pessoal pode entrar lá no grupo, aí eu repasso ali para vocês. Não, perfeito, perfeito. Né, então, galera, Lucas, muitíssimo obrigado, Vitor, muitíssimo obrigado ali por essa maravilhosa aula. A gente sempre é bom que a gente vai aprendendo ali cada vez mais ali sobre esse ferramental, né, super relevante ali. E, pô, obrigado pela disponibilidade e fazer parte ali, né, desse sharing ali de conhecimento, né, dessa disponibilidade ali de compartilhar ali o conhecimento de vocês. Foi essencial ali. Nada, professor. Imagina, a gente agradece a oportunidade e o objetivo principal é que o pessoal, né, os alunos aí tenham aproveitado também. Então, a gente agradece aí por poder compartilhar um pouco desse conhecimento de Power BI com todo mundo. Foi ótimo, muito obrigada. Nada. Aprendi muito na aula. Ai, que bom. Show. Então, gente, muito obrigado aí. Qualquer coisa, podem falar com a gente também. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigadão ali. Vou colocar as aulas de segunda e hoje mais tarde ali no Moodle para vocês ali revisitarem e aí qualquer dúvida vocês entrem em contato. Eu vou aproveitar também, professor, eu te mando o textinho para você enviar para eles. Vou deixar no final também um formuláriozinho para o pessoal que participou das aulas responder, só para a gente ver como é que a gente pode melhorar e tal. Aí, se você puder enviar para eles, eu te mando lá no WhatsApp e você encaminha lá no grupo deles. Pode ser? Perfeito. Show de bola. Show. Beleza, professor. Valeu, gente. Brigadão ali. Tchau, gente. Muito obrigado. Júlio, a gente ainda tem aqui 10 minutinhos. Aí você quer falar enquanto o pessoal ali vai desconectando? Professor, de acordo com o que a gente conversou, me parece que não tem muito mais o que discutir, certo? Seriam essas alternativas ali que eu te passei agora. Tá bom. O senhor entende o meu ponto, né? De por que é tão difícil fazer sozinho. Não, mas aí a gente considera, né? A questão é que as regras já foram delimitadas ali no início do semestre, a gente já está no meio do semestre e não dá para mudar agora, com um bonde andando. Então, as alternativas que eu tenho para você é ver alguém que possa fazer contigo, né? Ou então dividir ali, se tiver algum grupo que esteja disposto ali a se dividir, ali também é uma alternativa, isso não tem nenhum problema, né? Ou então, de alguma maneira ali, né? Tentar ali ver as soluções ali com algum grupo, mas você enviar a sua solução própria ali separadamente. Então, seriam essas alternativas que você tem.
O grande problema que eu enxergo de dividir um grupo é que teria que ser refeito todo o trabalho feito até hoje, né? Não, aí a gente considera, a gente replica só a nota. Ah, tá. Então é como se eu tivesse sido parte do grupo até agora e depois, a partir de agora, a gente bifurca e faz em duas separadas. Isso, exato. Ok, acho que isso pode ser uma solução, então, professor. Vou tentar conversar com algum Isso. grupo. Te passei ali as É difícil planilhas. convencer, mas... Eu te passei as planilhas ali, aí você pode ver ali, enfim. Sim, Tentar. sim. Eu já tinha acesso à planilha que a Júlia me passou, Tá. porque... inclusive eu falei com o grupo 4 que a planilha diz que tem 4 membros, só que eles não estão de fato incompletos. Tá. Aí eu Bom, sei que acho que... trancou também, então talvez é só descobrir essas pessoas ali que trancaram a disciplina, para você já entrar. Ok. No Moodle você tem a lista de alunos que consta, mas não... Ele não rodou, ele ainda não rodou ali, né? Eu ainda estou sem a pauta. Eu tenho ali os pedidos de Tudo bem. inscrição Não, ali. sem problema, não se preocupa com isso, não. Mas eu vou tirar, não, até para o meu controle ali, né? Para saber ali quantas pessoas tem, quantas pessoas trancaram ali, até para facilitar ali o meu controle. Mas eu vou tentar Certo. ali ver vou tentar ali dar uma olhada de novo ali no Siga, né? Para ver se eu consigo achar as pessoas ali que eventualmente desistiram da matéria. E aí você já pode entrar ali em algum grupo. Tá bom, tá certo. Acho que vai ser um desafio relativamente considerável convencer alguém a dividir o grupo em dois. Mas mesmo que for É bem mais separadamente, fácil que fazer eu sozinho. vou levar isso em consideração ali, entendeu? Então fica tranquilo, Tá bom, tá bom. tá? Bom. Assim, não vai ser eu vou levar ali todo o esforço ali que você está fazendo ali, né? Entre aspas, individualmente, se caso nenhuma das alternativas anteriores ali derem certo. E aí, é claro, né? Isso vai ser um ponto positivo para ti. Ok, tá bom. Tá bom? Talvez no fim das contas seja mais fácil convencer alguém a fazer em 3 comigo do que fazer tudo sozinho. Exato. Tá, Tá obrigado, bom, viu? então. Valeu ali, Júlio. Tchau, tchau. Tchau, gente.